Inteligência emocional. Então a gente vai falar sobre isso. Estou aqui recebendo o psicólogo, né, Rodrigo Bonetti. Ele vai falar para a gente como ela pode ser aplicada aí no nosso dia a dia. Então, você em casa pode interagir com a gente já mandando aí sua pergunta através do nosso WhatsApp 4599254747. Boa tarde, seja bem-vindo, Rodrigo. Mauro. Fazia tempo que não vinha aqui no programa, né? Essa vida agitada, essa correria, mas é sempre muito bom. E como está a inteligência emocional? Estamos tentando gerenciá-la. Organizar isso tudo, né? Vai chegando agora, final de ano, né, Mauro? Reger a inteligência emocional é necessário. Outubro, gente, já tem lojas decoradas aí para o Natal. Então tá corrida esse ano aí, mas vamos começar explicando aí o que é essa famosa inteligência emocional, como lidar com isso tudo, então. Pois é, famosa, finalmente estamos falando sobre ela, mas já muito antiga, né? A gente rege a nossa inteligência aí, emocionalmente falando, desde que somos seres humanos. E é basicamente isso, Mauro, é como nós regemos as nossas emoções, entendemos ela e principalmente, né, como que nós criamos empatia, ou seja, quanto mais conexão nós temos com as nossas emoções, mais próximo eu fico das emoções do outro também. Rodrigo, assim, e quais que são as características de uma pessoa com inteligência emocional? Tem como a gente perceber, assim, alguns detalhes? Eu diria principalmente autorregulação, então a pessoa ela consegue reger. E é interessante a gente pensar em inteligência emocional, porque nos dá a impressão de ser inteligente emocionalmente, que as nossas emoções são sempre positivas. E não são, né? Então, nós vamos ter sentimentos de raiva, por exemplo, de ódio, né? Sentimentos aí de inveja, e não é um problema. O problema é o que você faz com ele. Então, quando nós somos inteligentes emocionalmente, a gente consegue reger melhor ela sem ter muito impacto, sem ter muita comoção emocional. Ao mesmo tempo que a gente recebe também muito melhor as emoções alheias, né? Então o outro vem às vezes com um impulso nervoso muito grande e você consegue acolher, tranquilizar, trabalhar com a resiliência. Então esses aspectos já dão este indicativo. Mas Rodrigo, e assim, como que a inteligência emocional ela impacta o nosso dia a dia na correria? Total, né, Mauro? Imagina, ainda mais agora, né? A gente estava falando reta final de ano aí. A gente percebe o quanto a gente começa a se tornar ansioso, tudo parece, né, nos mobilizar emocionalmente. Aí a necessidade de você criar tanto hábitos para trabalhar a inteligência emocional. Então, quando a gente consegue ter um momento para nós de reflexão, momentos de interiorização, né, dormir bem, acordar bem, ter uma rotina de vida adequada, isso tudo favorece o autoconhecimento e com o autoconhecimento reger estas emoções fica mais fácil. Então, a gente não consegue tirar ali os estresses do dia a dia, situações de conflito, mas a gente consegue sim fazer com que esse turbilhão de emoção possa ser pelo menos apaziguado, né? Você consiga saber dar vazão, prática de esporte é muito bem-vindo para isso. Então a maneira como a gente regula essa emoção, Mauro, isso favorece demais. Talvez a palavra, né, desses últimos anos seja essa, né? Resiliência. Então, a maneira como eu consigo levar as minhas emoções favorece para que eu consiga conquistar as coisas ao meu redor e não cause tanto impacto, tanto tumulto assim, né? É isso no nosso dia a dia, né? Mas e já no trabalho, Rodrigo, tem como aplicar essa inteligência emocional? Com certeza. Ainda mais que a gente está hoje buscando, né, sempre o máximo do nosso rendimento, as emoções vêm para isso, então o próprio critério de motivação, a partir do momento que eu tenho uma inteligência emocional, consigo reger a minha motivação melhor. Aspectos de liderança, né? A gente estava falando em relação a lidar com as emoções alheias, então se eu tenho uma inteligência emocional, eu vou conseguir ter um impacto, né, ao receber as emoções do outro de forma mais facilitada. E claro, comunicação. Se nós estamos falando de um ambiente de trabalho, comunicar faz parte. Se eu consigo reger as minhas emoções, a minha comunicação ela entra sem ruído. E isso favorece totalmente. Então esses três fatores eles são fundamentais dentro de um ambiente de trabalho. Vamos estar lidando com pessoas, vamos estar lidando com o bater de meta. Então ter essa inteligência emocional favorece e ela traz resultados extremamente positivos. Rodrigo, agora assim, qual a importância da inteligência emocional na gestão de uma crise? Como trabalhar ela ali numa crise? Isso é bem importante, né, Mauro? A gente tem N fatores que a gente pode pensar, né? Desde perca de alguém, ou então momentos de uma crise ansiosa, né? Então, quando a gente vai conhecendo o fato de você entrar em contato com as suas emoções, as situações não se mostram tão amedrontadoras. A maior parte das situações elas são difíceis de serem enfrentadas, não por ela em si, mas é porque eu entro em contato, nunca prestei atenção naquele sentimento que gerou e aquilo me causa uma dor terrível.
Você pode perceber que pessoas em crise tendem a falar: meu Deus, eu acho que eu vou morrer, meu Deus, está faltando ar, ou qualquer outro tipo de comentário que se direcione a isso. E por que isso acontece? Porque ela nunca se deparou em uma situação de crise. Quando ela consegue reger as emoções, as coisas começam a ser mais ambientadas. E ao ser mais ambientadas, é fácil criar técnicas para superar estas crises. E entra também essa regência, né? Então, trabalhar a sua inteligência emocional te proporciona não somente autoconhecimento, mas é você criar técnicas de enfrentamento para poder lidar com as situações e lidar também com as emoções de forma mais equilibrada. E já nas relações pessoais, como aplicar a inteligência emocional? Você tentar entender as pessoas também? Eu diria que a parte maior é empatia e compaixão, né, Mauro? A gente, quando se trata de relações, é sempre tão intenso, né? Não tem como você criar vínculos de amizade, né, de relacionamento amoroso, parental, sem criar essa proximidade e conexão. E aí, novamente, o que realmente te incomoda? É muito interessante que a maioria das coisas que o outro nos fala, se a gente for parar para pensar e depois refletindo, nem é tão impactante assim. Mas a maneira como aquilo nos atingiu porque provavelmente alguma coisa em nós não está bem trabalhado, né? Então, dependendo da palavra que eu traga, sei lá, um xingamento aqui, algumas palavras vão soar como tantas outras, mas dependendo do xingamento que eu trouxer para ti, aquilo vai ser pessoal, porque provavelmente eu acionei algum gatilho em você. Reger inteligência emocional é isso, é eu conhecer que automaticamente, né, se aquilo me mobilizou emocionalmente, pera lá que tem alguma coisa que eu preciso tratar. Tem uma frase do Chorão que ele traz uma letra de música que é que quando eu estou em paz, eu não quero guerra com ninguém. Então isso é muito importante ao pensar em inteligência emocional. E assim, e quanto à relação assim de autoconhecimento e inteligência emocional, como lidar com esses dois ali? Você se conhecendo, você já consegue lidar com ela mais fácil também? Isso. Na verdade, a inteligência emocional tem tudo a ver com autoconhecimento e inicia-se pelo autoconhecimento. Eu diria que o autoconhecimento é um primeiro passo extremamente importante para que você possa, então, aplicar técnicas e desenvolver melhor a sua inteligência emocional. Para isso, ter momentos de interiorização, buscar terapia, trabalhar com momentos, até mesmo escrita, se voltar a algumas ferramentas e atividades que façam você pensar sobre o que causou aquela emoção, favorece no enfrentamento. Outros pontos também que se mostram bem eficazes é quando você compreende como o teu corpo reage com a emoção, porque alterar o seu padrão comportamental também favorece na tua percepção emocional. E tem algum método assim para desenvolver a inteligência emocional que você pode trabalhar com isso ou lidar com isso? Eu gosto muito, né, da ideia de você desenvolver habilidades enquanto está participando de situações que exijam ela. Então a primeira dica que eu trago é vivencie situações que te exijam lidar com as emoções. Aí a necessidade, claro, de você estar amparado, principalmente com um profissional competente, para que juntos possamos reger essas emoções ali que venham a te atrapalhar. Outros pontos que sempre ajudam é aquele momento, né, como eu havia comentado antes, de interiorização, momentos de meditação, atividades físicas, né? Eu trago sempre atividade, por exemplo, de luta, do judô. É uma atividade maravilhosa porque você precisa obrigatoriamente se autorreger e aí reger a sua força, seu direcionamento de energia. Esses momentos facilitam muito. Então, passar por situações que te façam entrar em contato com conflitos emocionais é a melhor maneira de você lidar com o enfrentamento e utilizar da inteligência emocional. E, Rodrigo, você tem percebido, assim, que as pessoas têm procurado mais isso no consultório, têm falado mais sobre essa inteligência emocional, tentando entender como lidar com isso também? Total, Mauro. Tá tudo muito intenso, né? Hoje a gente já não brinca de viver. Hoje a vida, ela ganhou um patamar de muita seriedade e a gente... Estamos tentando regular, né, encontrar um equilíbrio nisso, mas os nossos sentimentos estão muito exaltados. Você vê isso no trânsito, você vê isso em algumas situações, né? Pega aí lados políticos, por exemplo, enfim. Então, essa exaustão mental acaba nos trazendo uma dificuldade. Não à toa, a busca está cada vez maior, sim, não tenha dúvida. E você acha, assim, que por causa da pandemia, dessa correria, desse retorno também, as pessoas estão mais ansiosas, estão correndo atrás das coisas, assim? Eu diria que nós estamos num momento de transição.
Então, nós adquirimos muitas habilidades, inclusive humanas, desenvolvemos algumas habilidades humanas de regência de tempo, a maneira como nós lidamos com o maior número de atividades. O problema é que desenvolver essas habilidades não significa que elas estejam 100% reguladas. Então, a gente ainda está em uma transição muito grande, né? O mundo mudou significativamente, automações, tecnologias, e isso obriga o ser humano a ter que também buscar esta evolução. Então a gente está justamente neste período e aí a necessidade de pensar sobre si mesmo, né? Então, assim como qualquer outro tipo, sei lá, se fôssemos falar de máquinas, nós iríamos buscar atualizações, com o ser humano não é diferente. Se estamos passando por momentos que exigem de nós, né, um aprimoramento, a busca por isso, ir atrás, né, dessa inteligência, do aprimoramento da inteligência é necessário. E assim, que dica que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente para poder ser mais assertivo e ter mais paciência, de repente, para lidar com isso tudo? Eu trago a técnica, na verdade, do foco no objetivo. A maior parte da dificuldade de lidar com a inteligência emocional não está em reger as emoções, mas sim o seu ego. A partir do momento que você tira aquilo do lado pessoal e direciona para algo de resultado, então o que vai ser benéfico no final das contas, eu paro de degladiar com o outro, paro de mobilizar-me emocionalmente, né, de forma tão intensa e começo a criar estratégias, eu começo a ser mais racional para mobilizar comportamento. Então a nossa emoção ela é importante para que eu possa mapear o meu ambiente, mapear as minhas relações, mas ela não pode me dominar. Se ela me domina, eu perco aquilo que nós desenvolvemos de mais atualizado no nosso corpo, que é o nosso cérebro, a nossa mente. Então, utilizar dessa racionalidade é funcional. Então, entre em contato com as tuas emoções, pare alguns minutos do dia para refletir sobre ela, escreva. Escrever sempre é uma ótima forma de terapia. E claro, né, na medida do possível, se isso fizer sentido para ti, busque um profissional que te ampare nessa regência emocional, porque hoje, né, no mundo tão intenso, é extremamente necessário. Então seria mais ou menos assim, Rodrigo, é você parar, concentrar e ter foco. Não estar pensando mil coisas ao mesmo tempo, mesmo tipo de hoje, como eu falei, né, a gente já vi lojas decoradas aí de Natal, já falo, meu Deus, daqui 2 meses já é Natal praticamente, chegou o final de ano. Então, de repente, você ter metas e cumprir essas metas também. Isso, porque daí traz a parte de racionalidade, Mauro. Porque se você faz só pelo seu emocional, imagina, é final de ano, aquilo começa a ganhar, né, uma ansiedade tremenda, uma preocupação excessiva, quando na verdade você ainda tem 3 meses até o final do ano e se as ambições não foram alcançadas até então, você pode reorganizar elas. A mesma coisa em relação ao relacionamento, né? Às vezes você foca tanto nos problemas que esquece de pensar na solução. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa de forma objetivada, favorece essa busca, né? Esses passos que passam a ser muito mais pensados do que uma impulsividade que não tem direcionamento. Mas é isso aí, gente. Então, o importante é você ter foco, se concentrar ali também. Mas depende se você ficou em dúvida, quer saber mais sobre a psicologia, como lidar com essa inteligência aí também, só entrar em contato. Vou deixar o Instagram ali também do Rodrigo, você pode interagir com ele. De repente, outras pautas que vocês querem mandar aqui também nessa área de psicologia, podem ficar à vontade. Gratidão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mauro. Venha mais vezes. Me coloco sempre à disposição. Então tá bom, se o pessoal interagir lá, mandar perguntas para você, assuntos, manda pra gente também, que isso é importante. Pode deixar. Gratidão. Obrigado. Bom, bora pro intervalo, gente? A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre